Glória a Deus. Aqui nessa ministração tem um pouquinho sobre conteúdo de oração. Por isso, já vou me valer do que ela falou como introdução desta palavra. Por quê? Porque todos nós precisamos orar. Mas quando a gente pensa assim, precisamos orar, será que essa oração que ela está falando é aquela oração que a pessoa levanta e ora 5 minutos, já está pronto? Talvez é isso que muitas pessoas pensam, né? Ou aquela oração de relâmpago, assim, 30 segundos já orou tudo que tinha que orar. 1 minuto já orou tudo que tinha que orar. Ela não teve tempo de falar, mas ela já falou isso aqui outras vezes, né? Oração é aquela que você dobra o joelho e relaxa ali na presença de Deus. Esquece. Vai orar, orar. Passou 10 minutos, passou 20, passou 1 hora e você está ali na oração. Isso que é oração. É disso que nós estamos falando, sobre tempo para Deus. O que gosta de Deus. Não estou dizendo que oração de 1 minuto Deus não escuta. Ah, se escuta. Você não tem ideia. Eu me lembro que eu fiz uma oração de milésimo de segundo quando um carro veio de frente. Eu estava indo, né? Vindo de Cáceres, está aí. O Weber estava junto com a Jéssica. Estava vindo e um carro foi ultrapassando uma carreta. Era 9h15, 9h20 da noite, mais ou menos, e bem no topo do morro. Quando eu vi, já estava a 50 metros, mais ou menos. É impossível tirar o carro e era impossível dar tempo de orar. Mas eu lembro que eu fiz uma oração de misericórdia, clamando o sangue de Jesus, e com uma mão só, eu tirei o carro e voltei de novo. Ele deu uma balançada e voltou na pista de novo. Tinha um acostamento, eu entrei no acostamento e voltei, assim, aquele jogo rápido. Ou é Deus que tirou o outro carro por cima, ou o outro por cima, mas não aconteceu nada. E era basicamente impossível escapar desse acidente. Na minha mente, é impossível. Mas deu certo. E aqui estou. Deus é bom o tempo todo. E o diabo não presta, não vale um pequeno ruído. Mas se nós orarmos, Deus faz as coisas nas nossas vidas. Agora, a oração é importante da gente entender a oração, que nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Essa é outra coisa importante. Quando o crente ora de verdade, tem coisa que Deus não dá. E tem coisa que Deus fala que não vai dar. Eu tenho algumas experiências de Deus falar assim, não vou te dar isso. Não vou fazer isso. Assim, claro. Por quê? Porque tem coisas que se Deus te der, você não vai dar certo, não vai decolar. Deus não dá, tem um ditado que diz, né, que Deus não dá asa à cobra. Mas tem coisa que Deus não dá, porque se Deus der para a gente alguma coisa, a gente não vai prestar como crente. E Deus prefere ter a gente de um nível, mas com Ele, do que subir de nível sem Ele. Quando Deus ama a gente, Ele faz isso. Ele segura a gente, não deixa a gente sair do caminho. O crente que ora, Deus livra dos acidentes. Não estou dizendo que Deus livra todo mundo dos acidentes, porque tem coisas que vão acontecer. Mas a Bíblia também diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Gratidão em todas as coisas. Eu quero deixar aqui um texto, 1 Coríntios 3, 16, 17, 18, 19 e 20, que diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Está falando de quem? Dos inteligentes, dos sábios. Não importa o tamanho da inteligência, da sabedoria que as pessoas tenham, seus pensamentos são vãos. Deus precisa o quê? De gente
que é santo. Deus precisa de gente que é escolhido nesse nível de entendimento que Deus espera que nós sejamos. Dependência de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus. Dependência de Deus, essa dependência de Deus nos dá capacidade de exercer uma interdependência espiritual. Quando a gente depende de Deus, Deus então nos dá capacidade para interagir nesse mundo tão cheio de malefícios, de turbulência, de uma forma santa. Eu gostei da palavra de Giovannice dizendo que, porque é bíblico, né? A palavra lá de Samuel, se alguém não ora, peca contra Deus. É pecado não orar. E eu concordo plenamente da gente pedir oração pelas pessoas, mas não terceiriza a sua responsabilidade de orar. Então, se eu tenho coisas para me orar, eu vou orar. Posso até pedir para as pessoas orarem, mas eu sou responsável pela oração que eu devo dirigir para que Deus resolva as minhas causas, os meus problemas. Mas eu posso pedir oração? Pode, mas não confie na oração dos outros. Confia no seu joelho de você orar e se entregar ao Senhor. Muito mais nisso. Porque eu sou responsável pela oração daquilo que está à minha volta. Ou seja, eu estou dizendo que você precisa se responsabilizar pela oração com respeito a toda a sua vida, a sua casa, a sua família. E também é importante entender, né, sobre a oração quando ela fala do sacerdócio. Eu me lembro que quando a gente, aqui há mais ou menos 25 anos, 28 anos, nós tínhamos aqui na igreja, a oração era quase os homens que lideravam a oração, que orava. Era muito assim forte a questão das orações dos homens. Foi diminuindo bastante. Eu quero convidar os irmãos para voltarem a orar. Tem alguns que oram. Aqui na madrugada, 5 horas da manhã, tem alguns homens que vêm orar. O primeiro da fila, né, que puxa a fila é o Joilton. E parabéns por isso. Mas eu quero convidar os homens para orar. Se você não pode vir aqui na igreja, ore na sua casa, mas ore. Não terceiriza essa responsabilidade dessa conexão, dessa comunhão com Deus. Nós precisamos de fazer uma entrega total, porque a entrega total nos transforma, dando força para dizer sim e dizer não. Muitas vezes a gente não sabe dizer não, porque não temos uma vida conectada com Deus. Deixa eu contar uma experiência rapidamente, uma experiência minha não, uma experiência do Paulo Canuto, em rápidas palavras. Eu me lembro que ele ficou hospedado na nossa casa por mais de um mês, basicamente morando conosco, ele resolvendo as coisas aqui em Cuiabá, e ficou na nossa casa. Paulo Canuto é muito conhecido, ele tem algumas experiências fenomenais. E uma das experiências que ele conta, que é muito conhecida, foi quando ele morreu, deu 5 paradas cardíacas. Ele morreu, tem laudo médico, tudinho. E por mais que ele orava bastante, que ele jejuava bastante, a conexão dele tinha algumas falhas. Porque quando ele teve uma conexão com Deus real, Deus disse para ele, você suicidou. E ainda o povo vai falar mal de mim, o povo da igreja, estão falando mal de mim, que eu tirei a sua vida, sendo você um homem bom, que ora, que prega, que ressuscita mortos, porque ele era assim. Ele ressuscitou vários mortos. Ele curou vários enfermos. O Paulo Canuto fazia esses milagres, vivendo em vários países diferentes, e aqui no Brasil também, inclusive nos morros onde ele pregava. Ele fazia muitos milagres. Então ele está dizendo, o povo estão falando mal de mim porque você não me obedece. Mas um homem que ora, que jejuma muito, e ele teve as paradas cardíacas porque ele perdia muita vigília. Ele passava a noite acordado em vigília. E ele jejumava muito também. E comia muito mal. Comia o que colocasse na mesa. Ele não tinha uma regra, uma restrição. E eu só posso comer até tal hora. Ou eu só posso comer isso e aquilo. Ele comia qualquer coisa. Não importa se acabou, se está ali um churrasco hoje, tem outro amanhã, ele vai comendo churrasco. Ele não tem aquele negócio assim, olha, eu tenho que ter limites. Ele não tinha. Depois dessa morte, ele organizou a vida dele de uma forma tão especial, que quando ele estava hospedado em casa, eu ainda não tinha esse entendimento de como me alimentar tão bem. Aprendi bastante coisa com ele. Nem vitamina ele tomava.
Fala para ele, você quer tomar uma vitamina? Quero. Põe aqui na mesa. Aí ele pegava a banana, comia a banana, depois ele comia a maçã, aí ele tomava o leite e fala, está pronta a vitamina. Não pode pôr açúcar. Por aí vai. Então, ele cuidou da vida dele. E Deus tinha dito que ele suicidou. Então, quando nós temos uma entrega total, quando nós nos conectamos com Deus de verdade, a gente sabe dizer sim e sabe dizer não. Que pecado, tem gente que pensa que pecado é adulterar, que também é, matar, roubar, xingar, bater em pai, bater em mãe. Pensa que é só isso. Não é não. As mentiras são pecado, mas encobrir mentiras também é pecado. Inveja é pecado, ciúme é pecado. O que mais são pecados? Você tem um monte de coisinhas que são pequenas, mas são pecados. E muitas vezes a gente não consegue dizer não a uma guloseima que vai trazer doença para o corpo, mas a gente não consegue dizer não. Isso é pecado. Não conseguir dizer não para o que tinha que dizer não é pecado. E não dizer sim para o que tinha que dizer sim também é pecado. E isso a gente consegue com uma boa espiritualidade. Porque a alma, ela não está nem aí. O corpo não está nem aí. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa que nós temos que cuidar de ter uma vida espiritual no nível alto para crucificar a carne. Ninguém consegue crucificar a carne se não tiver um nível de espiritualidade elevada. E o nível de espiritualidade elevada se dá por algumas coisas importantes. Uma delas é a vida de oração. Existem pelo menos 7 tipos de orações especial. A Giovanni citou 3 aqui, mas existem outras formas de oração que todo crente precisa praticar. Mas esse assunto não entra nos detalhes das práticas, dos níveis de oração. Porque eu quero dizer aqui, porém, se estivermos cheios de enganos, vaidade, certamente nós fracassaremos. A vaidade é um problema seríssimo. Porque muitas vezes nós somos vaidosos e achamos que somos humildes. Somos vaidosos. Por exemplo, você gosta de elogio? É vaidade. Pura vaidade. Mas a gente gosta. Mas é vaidade. Mas a gente gosta. Mas é vaidade. É simples assim. Mas e eu faço e ninguém agradece. Vaidade das altíssima vaidade. Mas a gente quer a gratidão das pessoas. Por quê? Porque somos vaidosos. A gente não contenta em fazer com a mão direita e não contar para a esquerda o que a mão direita fez. A gente não aguenta isso. Nós somos ruins, nós somos pecadores demais, do nível mais fraco. Porque se a gente faz com a mão direita, a gente quer que a esquerda saiba. É isso que eu estou dizendo. Se você gosta de elogio, então você faz com a direita e quer receber com a esquerda. É isso que a Bíblia condena. Se eu faço e quero elogio, eu sou vaidoso porque eu quero já a glória para mim agora. E se a gente faz e vira as costas, não quero elogio disso, eu quero receber lá no céu, vai receber. Mas quem gosta de elogio já recebeu toda a glória aqui mesmo, não tem nada para receber mais lá. Mas a gente gosta de elogio, porque se a pessoa não elogiar, a gente acha que está esnobando, ou que está rejeitando, ou que não gosta da gente. Fulano não gosta de mim, nunca me elogiou. Isso serve muito para palestra de relacionamento conjugal, né? Porque a mulher faz, o marido reclama. E ela faz coisa boa e ele não elogia. Ou o marido faz tudo certo, mas ela ainda reclama do marido. Isso acontece muito. A gente não deve buscar elogio, mas nunca reclamar. Reclamação, essa murmuração também é pecado. Dando continuidade aqui, nós vivemos numa batalha carnal muito grande que afeta a humanidade inteira. Aí a gente aceita Jesus e vem para Jesus para andar na dimensão espiritual, no nível espiritual. A gente vem para andar em Cristo Jesus, na região celestial. Mas muitas vezes vivemos mais na região carnal, vivendo na carne, do que no espírito. Claro que a gente não vai abandonar o corpo, mas não precisamos viver na carnalidade. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas no meio de vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?
Versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, Deus resiste os soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Gente, olha que texto. Mas para quem Tiago escreveu? Para a igreja. Tiago era o pastor da igreja, o pastor de Jerusalém. Para quem ele estava escrevendo? Para o povo da igreja, mandando a carta e dizendo: de onde vem a briga no meio de vocês, a confusão, a guerra, as pelejas, de onde vem? Da cobiça. Vem das guerras que nós estamos travado entre nós mesmos, cobiçando, invejando, e quando nós pedimos as coisas, muitas vezes nós não recebemos. Pedimos as bênçãos e as bênçãos não chegam. Por que as bênçãos não vêm? Porque nós pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque pedimos para nós mesmos. Pedimos para a gente melhorar a condição financeira, pedimos para a gente comprar um móveis melhor, pedimos para comprar um carro melhor, pedimos para a gente melhorar a nossa vida. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão pedindo para gastar nos prazeres. O que são os prazeres? As vestimentas de luxo, os calçados de luxo, as roupas, os carros, a casa, os móveis da casa. Você vai só melhorando isso. Mas é errado isso? A Bíblia está dizendo que esses são os prazeres, os deleites. A Bíblia não está falando que prazeres é prostituição, está falando dos prazeres dos irmãos da igreja. Vocês não recebem porque estão pedindo para gastarem com prazeres. Pastor, mas então, qual seria o foco da oração? Ganhar alma para Jesus. Nós deveríamos investir a nossa oração em busca de almas, não em busca dos nossos deleites, dos nossos prazeres, das coisas que nós queremos se agradar e esnobar. É isso que o texto está dizendo. Então é pecado o que está acontecendo com a igreja do nosso século 21? Claro que sim. Nós estamos numa igreja parecida com a igreja da sétima igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou rico, não tenho falta de nada. É exatamente assim. A maioria da população vive muito bem, vive com carro, com casa, não falta nada, não falta nada. Até quando corta energia, dá um jeito, vai lá e paga, restabelece a energia, está tudo certo. Está tudo bem, não falta nada. Então a gente vive abastardo, abastecido, tem tudo. E a igreja de Laodiceia estava assim. Essa era a visão. Não preciso de nada. E aí a palavra de Deus para essa igreja era: mas não sabe que és um pobre, cego, desgraçado e nu. E eu te dou um conselho: compra colírio para os teus olhos, porque você não está enxergando. Eu fico imaginando nós, e eu me incluo nisso, que nós vivemos uma vida tão boa que a gente parece que quer viver aqui para o resto da vida. A vida está tão boa, como diz Jair, que não está hoje aqui. Cadê Jair? Não veio hoje. Jair diz assim: a vida está tão boa que eu não quero nem morrer. A vida está boa. Se a gente pensar, quem quer morrer? Não, não quero, não, a vida está boa. Mas se a vida tivesse ruim, as pessoas poderiam dizer: não, eu prefiro ir para o céu, não quero mais continuar vivendo aqui, está muito ruim. Mas a vida está boa. Então a vida está deleitosa, está muito gostosa de viver. E é isso que o texto está dizendo, é isso que Tiago está dizendo. Batalha dos desejos carnais. Estamos vivendo numa dimensão da carnalidade. Essa é a pura verdade. Eu não estou dizendo de pecados grosseiros, dignos de exclusão. Estou dizendo de pecados que nós vivemos nos deleites e assim, tanto nos deleites que quase, digamos que toda família tem dipirona em casa, tem remédio controlado disso, aquilo, outro. Toda casa tem remédio por causa dos deleites. Porque se a pessoa jejuasse pelo menos 2 vezes por semana, matava quase todas as doenças e não precisaria de tomar remédio. Mas as doenças não acabam, porque come muito.
Já viram falar isso? Que a maioria das doenças é porque come muito? Eu acompanho um médico que diz assim, toda pessoa deveria jejuar 24 horas, pelo menos uma vez por semana. Esse médico não é crente. Ele diz, é um jejum de saúde. E se a pessoa não puder jejuar pelo menos uma vez na semana de 24 horas, ele precisa jejuar todos os dias de pelo menos 12 horas. Todos os dias, 12 horas sem comer nada. Ele começaria a curar as doenças. Mas os deleites tomam conta da população e a gente vive mais nos deleites, nos prazeres, do que na dimensão espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa fazer uma troca. Dedicar mais tempo de oração, mais tempo com Deus, para mudar o nosso sim e o nosso não. Porque a gente pode ter muita dificuldade de dizer sim para o que deveria dizer sim, e dificuldade de dizer não para o que deveria dizer não, por causa dos prazeres. Se vem um prazer, vou dar uma ideia aqui. Eu não posso comer açúcar. Beleza, maravilha, não posso. Mas aí chegou no final, tem uma sobremesa, tem lá, sei lá, um creme não sei do que, tem um pudim, eu lembro mais do pudim que eu não lembro o nome de outras coisas. Por isso que eu falo pudim. Pudim é mais fácil de falar. Então ele tem lá várias sobremesas. Aí ele olha assim, nossa, e eu tomo aqui, chegando em casa eu tomo um chá. Mas vai comer a sobremesa porque não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Não sabemos dizer não, estamos perdidos. E como crentes, e queremos morar no céu, e vamos morar no céu, aí Deus vai dizer assim, mas você se matou. Como é que eu coloco um assassino, um suicida aqui dentro? Mas eu não me matei, matou sim, porque você sabia que não podia comer esse negócio, você comeu. Lá não vai ter desculpa não, quando a gente chega lá, porque Deus sabe todas as coisas e vai mostrar como um filme, assim, aqui ó. Não era para você fazer isso, não era para você fazer aquilo outro. E aí, claro que vai baixar a cabeça e dizer, realmente o senhor tem razão. E Deus sempre tem razão. Mas nós precisamos tomar o devido cuidado de melhorar a nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode começar a melhorar intensificando o tempo de oração. Se você ora 2 minutos, passe a orar 4, 5 ou 6. Se você ora 10 minutos, passe a orar 20. Se você ora 20 minutos, passe a orar 40. Aumente seu tempo com Deus e pode ter certeza que Deus vai te dar força para dizer não ao que deveria dizer não. O crente tem que saber dizer não, saber dizer sim no momento certo, porque é padrão de Deus para nós. Nós é que temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida, nós não podemos delegar isso para Deus, porque é minha responsabilidade, igual pregar o evangelho. Não dá para a gente pensar assim, ali tem bastante perdido, mas Deus vai salvar. Não, é minha responsabilidade pregar para quem eu conheço que não é crente. Eu, Domingos, mas no seu contexto, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, onde você está, é sua responsabilidade, não é dos irmãos da igreja de tal, é a sua, porque é você que está lá. E você que representa Deus no seu contexto. Deus nos deu essa oportunidade de pregar o evangelho para os não crentes. Então ele não é que ele não vai descer, ele já desceu e ele já está dentro de você para pregar o evangelho. Deus já está aqui. Deus já está aqui. Ele já entrou na sua vida para poder ganhar um, ganhar outro. Deus já está lá. Ou seja, no seu setor de trabalho, Deus está ali, porque está dentro de você. A não ser que Ele não esteja ali. Mas eu espero que Deus esteja em cada lugar onde cada um de nós estivermos. Deus está ali para dar uma palavra, para orar, para repreender o mal, para clamar, para expulsar demônio, para pregar o evangelho, para trazer clareza do reino de Deus no ambiente que nós estamos. O ambiente que nós estamos precisa ser santo, porque Deus é santo, ainda que todo mundo esteja perdido. Eu me lembro que uma vez eu cheguei num ambiente de trabalho e o pessoal estava falando um monte de coisa. De longe eu escutei, só baboseira. E eu fui chegando perto, um já cutucou o outro, né, que eles estavam de costas, dizia, para, ele está chegando aí. Aí parava, né, porque todo mundo já me ouvia, chegava e já pregava para eles, tal, e se alguma coisa estava errado, eu contestava mesmo, dizia, você não pode fazer isso é errado, isso é pecado. E eu era meio agressivo com os negócios dessa forma, mas era a forma de eu mostrar para eles que se eles não convertessem, estaria tudo errado. Então, as pessoas precisam conhecer que você é crente no seu ambiente de trabalho.
que você é crente onde você está. As pessoas precisam saber disso. Nossa luta não é contra carne e sangue, diz Efésios capítulo 6, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, nos lugares, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Onde é a guerra? Contra as hostes na região espirituais, na região celestiais. Então existe uma potestade maligna na região celestial. Qual é a região celestial? Região onde nós, como crente, vivemos. Mas existe uma potestade maligna trabalhando dia e noite para destruir, destituir, para desmontar a sua fé, a sua vida cristã, para derrubar a gente. Então existe uma guerra. Mas a nossa luta não é contra pessoas, é contra os espíritos malignos que estão atacando as pessoas. E eles podem nos atacar também, com certeza. Mas Deus nos deu essa oportunidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Não dá para pensar em pregar o Evangelho sem viver o Evangelho. Então, só pregamos o Evangelho se vivermos o Evangelho. Quem não vive o Evangelho não consegue pregar o Evangelho. Mas quem vive o Evangelho consegue pregar o Evangelho. Se você não tem conseguido pregar o Evangelho, então eu quero convidar você a partir de hoje para viver o Evangelho. Aí nós vamos pregar o Evangelho. Ninguém prega o que não vive. Não dá para pregar o que não vive, porque mais cedo ou mais tarde será contestado. Mas se vivermos o Evangelho da graça, vamos pregar a graça de Deus para todas as pessoas, vamos evangelizar. E nem todas as pessoas vão converter, eu entendo isso. Mas pelo menos eles vão ouvir a palavra e não vão ter desculpa quando chegar lá no dia de julgamento e dizer assim, ninguém falou para mim. Falou sim, fulano estava lá e pregou para você. E Deus não vai chegar lá e dizer assim, por que você não falou? Não, você falou. Até comentei hoje na escola de líder. Ezequiel capítulo 3 diz assim, são vários textos, né? Se eu disser ao ímpio, você vai morrer, e você, meu servo, não pregar para ele, ele vai morrer no pecado, e eu vou cobrar de você. Mas se eu disser ao ímpio, na impiedade que você cometeu, você vai morrer, e você, meu servo, pregar para ele, e ele converter, você salvou uma vida, e eu não vou cobrar de você. Mas se você não pregar para ele, ele vai morrer no pecado, mas eu vou cobrar de você. Ezequiel capítulo 3, depois você lê o capítulo todo. Mas também tem uma coisa assim, quando o justo tropeçar, quando o justo cair, quando o justo estiver em pecado, cometer um erro, você deve falar com o justo para que ele se arrependa. Se você falar com aquele que era justo e pecou para ele se arrepender, e o justo se arrepender, você cumpriu a sua missão. A sua palavra. Se você não falar com o justo e ele morrer no pecado, eu cobro de você, o sangue dele vai estar na sua mão. Agora, se você falar com o justo e ele não se arrepender, você lavou as suas mãos. Pregar o Evangelho é isso, você vai pregar o Evangelho. Se a pessoa converteu, maravilha. Mas se ele não converteu, mas você pregou, então Deus não vai cobrar de você quando chega lá. Mas se não pregar, Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de nós. Então precisamos pregar o Evangelho. Jesus é a única coisa que existe capaz de tirar o homem do inferno e levar para o céu. Jesus é a única palavra poderosa que o homem pode dizer e que não tem do que se arrepender nem aqui, nem no céu, nem em lugar nenhum, porque Jesus é o único Salvador do mundo. É a coisa mais importante que nós precisamos professar todos os dias, diariamente, é Jesus, Salvador do mundo. Tem muita gente boa na Bíblia. Tem Moisés, Abraão, Isaac, e a gente pode pregar qualquer coisa, mas pregar Jesus é a coisa mais importante que existe, porque só Jesus salva. Moisés não salva, Noé não salva, Abraão não salva, só Jesus salva. Temos que pregar Jesus de Nazaré. Todavia, habitamos onde acontece a guerra. Nós habitamos, nós moramos onde acontece a guerra. E que guerra nós estamos falando hoje aqui? Da guerra espiritual. Nós vivemos numa guerra espiritual muito grande. E nós temos uma guerra onde é três que está guerreando. Corpo, alma e espírito. É uma guerra. O espírito basicamente trabalha sozinho, contra o corpo, contra a alma. Porque tanto o corpo quanto a alma só quer moleza. O corpo não quer orar, a alma não quer orar, não quer nada, só quer moleza. Só quer comer, beber e dormir. O único que está pronto para poder encarar a guerra é só o espírito.
E o único que alimenta o espírito é a oração, a palavra de Deus que alimenta o espírito. Quem não lê Bíblia e não ora, não alimenta o espírito. Portanto, vai viver na carne ou na alma. Não vai viver no espírito. Só vive no espírito se andar no espírito. Orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. Só assim pode vencer a carne. A carne tem vencido muito de nós, porque a gente não alimenta o espírito. Então, quero convidar você a ser um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que realmente ora, que clama a Deus, que busca o Senhor, enquanto se pode achar. Nós precisamos cuidar. Todavia, habitamos onde acontece a guerra, e a guerra acontece no corpo, na alma e no espírito. Precisamos de saúde física, de saúde financeira, com certeza. Quando nós dependemos de Deus, é para a gente ter saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Essas coisas precisam acontecer. Mas nem sempre vamos ter saúde completa de tudo. Mas precisamos buscar a saúde física, a saúde espiritual e saúde emocional. A saúde emocional está muito ligado a feridas, ofensas, briga, confusão, a todo o sistema que aconteceu na nossa vida. Por exemplo, todo o nosso passado, durante a nossa vida, a gente vai recebendo muitas coisas ruins. Por exemplo, as brigas, confusões, rejeição, abuso, briga, rejeição, abandono. São muitos problemas que vão acontecer. Então, as confusões que aconteceram na nossa vida, desde a gestação até agora, trazem doenças na alma. E aí a pessoa vive angustiado, depressão, confusão, zanga fácil, tem um monte de problema. São problemas emocionais devido a feridas na alma. É preciso consertar isso, é preciso resolver essas questões. Também existem as doenças físicas. Essas doenças físicas quase sempre é resultado de doença emocional. As feridas emocionais provocam doenças físicas. E muitas doenças físicas são resultado de feridas emocionais. E a gente precisa de cuidar da saúde emocional, da saúde física também. Mas a saúde espiritual, a gente só resolve na conexão com Deus. Não tem comida, não tem bebida, não tem água, não tem nada que resolve a saúde espiritual, a não ser conexão com Jesus. Ler Bíblia e orar. E, mais importante, vigiar e orar. A vigilância é a coisa mais importante. Está sempre ligado, sempre atento, ligado, está ligado. Porque qualquer coisa que a gente falar, quebra tudo. Qualquer coisa que a gente fizer, quebra tudo. Se o pensamento ruim vier e a gente deixar esse pensamento circular na nossa mente por alguns segundos, vai desmontar tudo que armazenou de bom. Então a gente tem que estar vigilante para não deixar nenhum pensamento ruim entrar na nossa mente. Não vem pensamento ruim para todo mundo? Vem. Gente, o nível de pensamento ruim que aparece na nossa mente, em milésimos de segundo, são centenas de pensamentos que aparecem ruins, assim, consecutivamente. E a gente precisa aprender a descartar todos eles. E quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, esses pensamentos ruins vão perdendo força, vão deixando de vir. E chega um momento que você está orando sem cessar. Pensamento, orando em pensamento o tempo todo, lendo Bíblia, recitando o texto bíblico em pensamento o tempo todo. Não dá tempo dos pensamentos ruins chegar, porque está lotado de coisa boa, lotado da palavra de Deus, lotado de oração, está lotado de espiritualidade, então o pecado não entra. Mas se não tiver lotado de Deus, vai entrar pecado. Pecado não entra no corpo primeiro ele entra na mente. E se a gente encher a cabeça de Deus, encher com a Bíblia, encher com oração, não vai ter espaço para o pecado entrar na nossa vida. E aí, partindo aqui, gente, eu achei que ia partindo para o final. Me desculpa, vou ter que ir para a conclusão por causa do tempo. Vou pular 2 pontos, mas vou pular assim mesmo, não vai ter jeito. Senão eu não concluo. E eu quero fazer essa conclusão aqui, na conclusão que eu coloquei para os irmãos. Eu já quero entrar numa dinâmica aqui que eu quero passar para você. As coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente não tem domínio. A maioria das vezes que ela vem ruim,
a gente perde o domínio. Deixa eu contar um negócio para você rapidamente, por que eu estou dizendo isso. Vou dar um exemplo aqui. Você vive a vida de boa. Vou dar um exemplo aqui, porque isso serve para todo mundo. Aí o camarada está aqui de boa, vivendo a vida cristã de boa. De repente, ele percebe que uma mulher cantou ele. Se aconteceu isso, ele já fracassou. Porque ele já tem portas abertas. Porque se ele tiver com as portas fechadas, ninguém rompe essa barreira para jogar cantada se ele está com as portas fechadas, a vida espiritual protegida. Só levou a cantada porque está desprotegido. Pegou essa visão aí? Marque isso. Isso serve para a mulher também, para todo mundo. Ninguém rompe a barreira para olhar e fazer uma cantada se não tiver quebrado a barreira da proteção espiritual. Ele já está no fracasso. Se não cair com essa, vai cair com outra. Mas vai cair. Porque está quebrada a barreira de proteção. Isso serve para mulher, para homem. E eu estou falando isso na vida da sexualidade, nesse caso, mas serve para qualquer coisa. Serve para a vida financeira. Por exemplo, dá outro exemplo aqui. Ele tem um limite lá. O limite dele é pagar parcela de R$1.000 por mês. Aí ele vê alguma coisa que ele quer comprar, mas ele vai pagar parcela de 2.000. Se ele pagar de 2.000, ele não aguenta pagar, vai dar zebra. Mas se ele, por exemplo, desejou comprar e agora ele quer comprar e vai dizer que é fé, porque vai comprar pela fé, ele já quebrou a barreira, já foi quebrada a barreira, ele já está sobre ameaça e já está sobre a possibilidade de fracassar para quebrar o orgulho amanhã e depois. Quem está me entendendo aí? Gente, a gente tem que estar vigilante, por isso que eu estou dizendo isso. Temos que estar vigilante, porque a gente tem que estar protegido por Deus, na vida de oração, na simplicidade, porque senão a gente entra em pecado sem imaginar que está entrando em pecado e a gente acha que é forte. Não, eu dou jeito, eu sou de oração, eu sou de fé. Gente, não deixe isso acontecer. Vigilância, precisamos estar vigilantes e precisamos estabelecer mudanças para que elas aconteçam na nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não mudam de vida? Já tem tantos anos, tem 969 anos, idade de Matusalém, de crente na igreja, mas nunca rompe a barreira. Nunca tem uma vida espiritual na presença de Deus. Porque nunca tomou uma decisão séria. Aceitou Jesus, tudo bem, mas nunca tomou a decisão séria de dizer, eu vou ser um homem de Deus a partir de hoje, e eu vou ser, e não tem nada que me impeça. Eu vou ser uma mulher de Deus a partir de hoje, e não tem nada que me impeça. Não tomo a decisão. Mas alguém vai dizer, mas eu já tomei decisão várias vezes e não consegui. É isso que eu quero explicar para você hoje, que tem jeito de tomar decisão e conseguir, mas tem que seguir algumas regras importantes. E é isso que eu quero passar para você aqui. Não deixe a soberba e o engano tomar conta da sua vida, mas tome estas decisões importantes. E eu quero deixar para você aqui uma ideia de como mudar de vida de verdade. Por exemplo, aqui está a palavra de Deus. E eu quero ser um homem de Bíblia. Então eu preciso ler Bíblia. E eu preciso ler Bíblia mesmo. Se eu não ler Bíblia, eu não vou aprender, não vou crescer, não vou me tornar alguém que eu quero ser em Deus. Não vou ter conhecimento suficiente. E eu preciso disso. Então eu preciso organizar minha vida para que isso aconteça. Então eu preciso separar um tempo para isso. E não tem nada que vai me tirar disso, nada vai me afastar disso. Hoje está muito difícil, porque todo mundo tem um celular. E sabe o que acontece? As pessoas começam a orar, aí eles vê a mensagem, ele para a oração para ver a mensagem, acabou a oração. Porque ele já não volta mais para a oração, ele vai lá, responde a mensagem, responde outra, já era. Tem alguém aí? Tem alguém que deixa de dar atenção para o marido ou para a mulher, porque o celular é mais importante. Imagina para Deus. Aí ele começa a orar, lembrou, tem que pôr água no fogo para fazer o café, senão vai ficar muito tarde e tal. Aí já era a oração. Tem gente pensando assim, poxa, será que ele estava lá em casa? É muito complicada a vida espiritual, porque a maioria de nós vivemos lá no raso ainda. A gente não subiu na dimensão da espiritualidade. A gente vive na
digamos que na carnalidade, numa vida emocional, na vida carnal. A gente precisa viver uma espiritualidade de excelência, senão as coisas não vão decolar. Aí deixa eu dar para você aqui alguns passos. Eu quero concluir com esses passos. Na verdade, aqui é o primeiro passo da conclusão, que não é a conclusão, mas eu vou dar os primeiros passos. Nenhuma mudança acontece se não houver alguns ciclos para se cumprir de mudança. Precisa ter uns ciclos para isso acontecer. E eu fiz algumas mudanças na minha vida. E eu tenho aqui de prova aqui que me acompanhou de perto. Eber está aqui com uma das mudanças, minha esposa, e vários irmãos da igreja já acompanharam. Mas eu estabeleci processos de mudança para fazer mudanças reais na minha vida. Mudanças reais. E ainda estou no processo de mudança, eu tenho algumas coisas que estou mudando na minha vida, e eu estabeleço esses processos e sigo passo a passo todos os dias, para poder fazer as mudanças que eu quero melhorar na minha vida. Ninguém melhora se não persistir em uma mudança consecutiva até estabelecer e se tornar prática. Por exemplo, você precisa de 21 dias para que o seu corpo possa tomar o primeiro choque do processo de mudança. 21 dias. Digamos que você quer ser um homem de leitura da Bíblia. 21 dias, você lendo sem parar, todos os dias, naquele mesmo horário, naquela mesma regra, 21 dias, então seu corpo começa a tomar um choque de que isso é para valer. E sabe quanto tempo depois leva para o próximo processo? 90 dias para o seu corpo iniciar a processar o descongestionamento daquela coisa para nova coisa. O que eu estou dizendo não é só da Bíblia. Eu estou dizendo que isso é para quem quer largar um vício, por exemplo. Digamos que o vício do açúcar. Se você quer largar o vício do açúcar, no 21 dias você toma o primeiro choque. 90 dias o seu corpo começa a fazer o primeiro processamento para desintoxicar do açúcar. E você percebe isso no quilos que você perde em não comer açúcar. Mas com 180 dias é para o seu corpo entender o novo caminho que agora você está seguindo. Isso serve para quem, eu estou colocando só essas duas coisas, para quem quer largar o açúcar ou para quem quer começar a viver uma dependência de Deus, leitura e oração. Seja para leitura, seja para oração, ou leitura e oração, os dois juntos. Então o seu corpo começa a entender que aquilo é realidade com 180 dias para você estar, de fato, caminhando. O seu corpo entende que é para lá que vai. Aí ele começa naturalmente a seguir o caminho, mas ainda não está completo o serviço para não retornar mais. Isso acontece com 366 dias para começar a apagar as lembranças antigas. Dá um exemplo para você. Eu fiz alguns cursos sobre pornografia. Eu fiz alguns estudos. E eu li bastante, li muitos livros, eu li muita coisa. Assisti muitos vídeos em português quase que não tem. Eu assisti os vídeos em espanhol, alguns cursos em espanhol que eu fiz, sobre como as pessoas se livrar da pornografia. E, pasme, ninguém consegue se livrar da pornografia se não ficar limpo da pornografia por 2 anos, sem ver nenhuma imagem pornográfica e nem praticar nenhum ato. Só depois de 2 anos, sem nenhum contato, é que ele consegue estar inteiramente livre da pornografia, por exemplo. Então, isso que eu estou passando para você é base científica. Não estou aqui dando uma ideia comum. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu vi, aquilo que acompanhei, que ajudei dezenas de pessoas a abandonar a pornografia, porque eu fiz o curso exatamente porque eu estava acompanhando pessoas que estavam abandonando a pornografia. E aí sabe quanto tempo leva? 732 dias para perceber e recusar qualquer investida diferente que vier desmontar a sua trajetória. Depois de 2 anos, que a pessoa, por exemplo, largou o álcool, depois de 2 anos ele está em 100% limpo e não volta mais para o álcool, ou para as drogas, ou para a pornografia, ou para o mundo de pecado, qualquer coisa que seja. E depois de 2 anos, ele lendo a Bíblia todos os dias, naturalmente ele segue a vida de espiritualidade tranquilamente e basicamente não corre mais risco de largar a palavra de Deus.
As mudanças não acontecem facilmente, mas se nós tomarmos iniciativa, isso vai dar certo. Amém? Quero convidá-los para ceiar agora em nome de Jesus.